Amados amigos e irmãos, mais uma vez eu peço a você para se inscrever no canal. Sim, porque nós desse canal nós temos um propósito muito importante, que é um bebê, um anjo, é um projeto que nós temos de ajudar crianças carentes. E você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho, por favor, faça isso. Hoje irei contar para você na minha fé na igreja pentecostal. Fica um pouco complicado eu contar para você da minha fé na igreja pentecostal, porque assim, é um sistema pentecostal, é aqueles que creem no mover do Espírito Santo segundo o Atos 2, não é isso? Só que a igreja pentecostal, há várias igrejas pentecostais. Há algumas igrejas pentecostais que seguem o sistema da igreja neopentecostal. É uma igreja pentecostal, porém segue o sistema da igreja neopentecostal. Aquelas que gostam do Mané. E muitas igrejas neopentecostais também gostam do Mané. Mas eu vou te contar aquelas que eu passei. Uns acontecimentos. Saindo já da igreja mundial e da igreja universal e passando por outras igrejas, Graça, igreja Renascer, eu resolvi ser um pregador da igreja pentecostal. E logo que eu saí da mundial, fui frequentar algumas igrejas de alguns conhecidos pentecostal. E ali comecei a frequentar uma igreja que esse pastor, no caso um pastor, juntamente com os outros irmãos, tinha 16 igrejas. E ali comecei a ficar com eles para assim ser um pregador. Já era pregador, continuei sendo um pregador da palavra nesse ministério pentecostal. E fiquei lá, acho que menos de um ano. Por que eu fiquei pouco tempo nessa igreja? Porque o sistema dele era assim: em cima do altar ficava eu mais uma renca de pregadores, modo de expressar, e alguns deles caíam no chão, ficavam se espumando, ficava gritando como um animal, outros pulavam, saíam descontrolados, correndo. E eu já tinha vindo, a minha vida já foi, eu já tinha vindo da macumba, eu já tinha vindo dessa religião que as pessoas perdiam o controle de si. E eu conheci a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o profeta tem domínio sobre o seu corpo, né? Eu via isso, eu falava, mas irmãos, por que faz isso? Aí eu comecei a falar assim, né, dentro de mim. Peraí, eu vou investigar essa igreja. Aquela mania de louco do Manuel Tombe, eu tenho uma mania de investigar a vida dos ministérios, não sei para quê, só me estrepei. Aí comecei a investigar. O presidente da igreja, desse ministério, ele tinha uma mania de pegar o paletó, tirar o paletó e fazia isso aqui. Ele chegava o paletó e ele fazia isso aqui nas pessoas. As pessoas caíam no chão. Eu dizia, mas caíam no chão, aí levantava como se tinha nada. E eu falei, mas pastor, por que o senhor faz isso? É o poder de Deus. Eu falei, mas a pessoa continuou doente, a pessoa caiu doente e continuou doente, pastor, por que isso faz isso? Aí ele viu que eu estava sendo crítico, mas eu me aprofundei mais e fiz amizade com o presidente da igreja. Eu procurei fazer amizade com o presidente da igreja. Tinha 16 igrejas, comecei a ir na casa dele, almoçar, bater papo, viajar, ir para as igrejas com ele. E eu descobri que toda essa mania de derrubar com paletó, de botar a mão na cabeça e fazer opressão para poder a pessoa cair no chão, essas coisas, eu descobri com esse próprio presidente da igreja que tudo isso era um sistema para os seguidores dessa igreja acreditar que esses pregadores tinham poder. Aí, no decorrer do tempo, falei, mas pastor, esses seus pastores que põem a mão nas pessoas, as pessoas caem no chão, eles são mais problemáticos do que as próprias pessoas que caem no chão, pastor.
Mas não, a gente não pode mudar, porque já faz anos que a gente faz isso. Eu falei, mas é só mudar. É só pregar a palavra. Prega a palavra, pastor. Aí, a igreja, os outros pastores descobriram que eu estava sendo crítico com esse sistema. Agora imagine você, numa igreja, 16 igrejas o ministério tinha, mais de 100 pastores, e descobriram que eu estava lá e estava sendo crítico. Aí comi o pão que amassaram. E aí eles, nas reuniões, eu dava a minha opinião, eles não quiseram mudar. O que eu fiz? Tchau, fui embora. Fui procurar outra igreja neopentecostal também. Nessa outra igreja neopentecostal, o sistema era o mesmo. O sistema do caía, pessoas caíam no chão espumando, estava com câncer e continuava com câncer. E eu também fui crítico desse sistema. Irmãos, prega a palavra de Deus liberta essas pessoas. Não, nós temos que fazer elas cair no chão para elas verem o poder. Mas que poder, meu irmão? A pessoa continua doente, continua problemáticas. É a palavra que liberta. De novo, me expulsaram. Quer dizer, não me expulsaram, mas oprimiram ao ponto de eu pular fora. E assim eu fui passando em várias denominações pentecostal. Algumas pentecostais eu descobri, olha só que situação. Eu fui em algumas pentecostais, me convidaram para ser pregador lá, e algumas pentecostais chegou ao ponto de adivinhações, tipo pegar a RG da pessoa e revelar, olha, tua vida é essa. Adivinhações. A mesma coisa que eu fazia quando eu era macumbeiro, as igrejas pentecostais fazendo. Eu falei, mas irmãos, isso aí é espiritismo, isso aí é bruxaria, irmãos. Lá vem esse pastor crítico. Mas irmãos, isso aí é feitiçaria, não faz isso não. Não, a igreja aqui, ela é fundamentada, ela tem um firme fundamento nessa crença. Se o senhor não quer, tchau, vai embora. Meus irmãos, eu passei por mais, chutando aí umas 30 igrejas pentecostais com um sistema perturbador. E o Evangelho de Cristo é simples e fácil, é só pregar a palavra. Olha o que aconteceu um dia. Eu estava numa igreja, Assembleia de Deus, e o pastor de lá, o pastor, ele tinha essa mania de eu ter um dom da revelação. Só que o dom da revelação dele era o dom de adivinhações. Dom de adivinho. Por exemplo, ele foi numa igreja. E aí eu estava lá, eu vi isso. Eu estava lá. Ele foi numa igreja e ele adivinhou a vida de uma mulher. Essa mulher era rica. Só que essa mulher, a partir do momento que esse pastor da igreja pentecostal, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus existe várias, mas essa era bem perturbadora. Esse pastor, ele revelou, adivinhou a vida dessa mulher empresária. Tudo que a mulher fazia, fez, esse pastor revelou. Essa mulher pegou uma fortuna e deu para esse pastor. Esse pastor todo feliz, quando olha, Deus me usou para mostrar a vida da mulher. Só que a mulher não aceitou Cristo. A mulher não se batizou. A mulher, ela não foi para os caminhos de Cristo. Sucessivamente, o que aconteceu aí? Aconteceu um sistema da bruxaria. Uma adivinhação que não levou a mulher a Cristo. Se não levou a mulher a Cristo, foi bruxaria. Se não levou a mulher ao arrependimento, foi bruxaria. Se não levou a mulher a aceitar a verdade de Cristo, foi uma bruxaria. Então esse pastor, ele foi usado como um bruxo para adivinhar a vida da mulher. E aí o que aconteceu? E aí? A mulher morreu. E aí? E aí? Sucessivamente, se a mulher morreu ou não morreu, o que mudou na vida da mulher? Ela aceitou o Cristo? Não. Agora, aquele pastor adivinhador, aquele pastor adivinho, aquele pastor bruxo,
ele teve um lucro financeiro naquilo que foi, revelou a vida da mulher, a mulher perturbadora, a mulher bruxa também, a mulher que conquistou riqueza incalculáveis da bruxaria, e simplesmente o pregador de uma igreja, Assembleia de Deus, a qual eu estava, simplesmente revelou toda a vida da mulher. E aí o que aconteceu? A mulher foi para Deus. Eu pergunto, essa mulher está com o livro, está com o nome escrito no livro da vida? É óbvio que não. Se a mulher não está com um nome escrito no livro da vida, significa que aquele ato foi um ato de bruxaria. Então, eu conheci várias igrejas neopentecostais que faz e continua fazendo bruxaria. Só que Deus, irmãos, Ele é o ser mais inteligente. Por que Deus permite que essas igrejas existam? Por que Deus permite que essas igrejas existam? Igrejas pentecostais cheias de bruxos em cima dos altares, adivinhadores, adivinhos bruxos em cima dos altares. Por quê? Por que as pessoas pulam e gritam com espíritos enganadores em cima dos altares? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite que as igrejas neopentecostais vendam a palavra de Deus? Sabe por que permite? Porque na época de Jesus, o diabo tentou Jesus no deserto. E hoje nós, seres humanos, somos tentados com essas fábulas e heresias que estão no nosso meio. Essas coisas existem para provar os verdadeiros crentes. É isso. Lembra que eu falei para você no vídeo da Igreja Universal? Que eu quero que abra mais a Igreja Universal, que cada esquina tenha uma, sabe por quê? Para testar você, crente. Para ver se você vai cair na malícia. Essas igrejas pentecostais que é cheio de bruxos nos altares, é para testar você, crente. Porque o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz o quê? Provai em mim, diz o Senhor dos Exércitos, não é? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: provai os espíritos para ver se eles procedem de quem? De Deus. A Bíblia diz o quê? Discernimento, buscai o discernimento para saber quem é anjo e quem é demônio. Então, essas igrejas, elas existem para provar o ser humano, para ver se eles merecem subir. Talvez você tenha batido palma. O diabo está pregando, distorcendo a palavra, e você está, batendo palma. Talvez você tenha batendo palma para o próprio diabo. Isso é um teste para ver se você realmente merece ir para o céu. Essas igrejas bruxas, essas igrejas hereges, com heresias de vender a palavra de Deus, outras em adivinhações e bruxarias, eu simplesmente disse o quê? Tchau. Eu disse tchau.